Romário, lá vai Romário, é gol! Olá, olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do nosso podcast, o podcast oficial do Conte Verde. Sim, ainda estamos repercutindo a data FIFA de novembro, tivemos alguns problemas de datas, tivemos algumas confusões, mas a gente está chegando aqui na reta final. Tem esse e mais um episódio ainda para fechar essa repercussão, embora com algumas semanas de atraso. Eu sou Gabriel Salaf, aqui mexendo nas minhas coisas, está ouvindo barulho aí, e você está aqui conosco nesse podcast magnífico que fala sobre futebol de seleções, é o caminho para a Copa do Mundo, as eliminatórias da Copa do Mundo. Ao meu lado tem aqui um convidado muito especial, eu já vou apresentar ele. Antes eu faço o convite para você se inscrever na nossa Spotify, no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast, deixar seu like, sua avaliação, comentar, participar da interação que tem aqui embaixo. É muito importante que você participe conosco. Também é importante que você nos siga nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, tem tudo lá detalhadinho. Muito prazer ter você lá conosco, sempre tem conteúdo novo, conteúdo muito legal, saindo pelas nossas redes sociais, conteúdo inédito, exclusivo por lá, então fica ligado que toda semana a gente alimenta lá bonitinho. Também deixar aqui o pedido para você compartilhar esse episódio com mais pessoas que curtiram a data FIFA, que curtiram o que aconteceu aí no futebol de seleções, que gostam dessa temática. É importante que esse podcast chegue mais e mais pessoas, que a gente cresça cada vez mais esse projeto, e se possível, se você puder se tornar um apoiador, é muito importante para nós. apoia.se/ConteVerde. Com R$10 por mês você contribui e ajuda esse projeto a crescer cada vez mais, a fazer mais viagens. Eu falei, a gente esteve no Maracanã, né, acompanhando o entorno de Brasil e Argentina, foi graças à contribuição dos nossos apoiadores. Então, para a gente fazer mais viagens, para acompanhar mais jogos do Brasil no futuro, ou outros jogos, como já fomos no Paraguai, é importantíssima a sua contribuição. R$10 por mês, uma ajudinha lá. Em breve teremos benefícios e retornos aos nossos apoiadores, mas a gente conta aí com o seu apoio, se você puder, financeiramente, R$10 por mês. Se não puder, divulga com o pessoal, já ajuda o Conte Verde a crescer cada vez mais e mais. A minha hora está uma pessoa que eu conheci, né, pessoalmente, mas estive na minha viagem do Rio de Janeiro algumas semanas atrás, e que vai fazer sua primeira participação aqui no nosso ConteCast, no Conte Verde. Bernardo Oliveira, seja muito bem-vindo, Ber, para a gente falar aí sobre o que mais sorrou no futebol de seleções, fora eliminatórias de Copa e de Eurocopa. Seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel, obrigado aí pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está nos ouvindo, né? Um prazer estar aqui pela primeira vez, né, no Conte Verde para falar sobre essa data FIFA, né? Esse mundo de eliminatórias, né, que a gente tanto gosta. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos nessa. Pois é, então o Bernardo está aqui, a gente vai falar, para quem já conhece a temática dos nossos podcasts, a gente vai fazer aquele nosso podcast de fechamento de data FIFA. Porém, como nessa data FIFA a gente não teve muita coisa fora de eliminatórias e também com o encerramento das eliminatórias da Euro, a gente já fez um podcast, inclusive, comentando todos os classificados da Euro. Se você não conferiu, dá uma conferida, tem podcast comentando as eliminatórias sul-americanas, comentando as eliminatórias asiáticas, as eliminatórias da Euro. Também uma entrevista com Milton Nienoff, preparador de goleiros da seleção da Botsuana, importantíssima, muito especial, vale a pena conferir. Falta só das eliminatórias africanas, que em breve vai sair, a gente promete, não vamos deixar passar em branco. E nesse podcast aqui a gente faz aqui uma nossa passada, né, geral, né, a gente passa a conta na data FIFA, como a gente fala. Então, o que sobrou? Liga das Nações da CONCACAF, Pacific Games e também alguns amistosos. Lembrando que não tivemos tantos amistosos nessa data FIFA, então vamos ver que vai ser um podcast mais sucinto em relação ao que a gente faz normalmente, mas sem deixar de lado muita informação, muito detalhe. E para falar de detalhes, já vamos começar falando sobre a Liga das Nações da CONCACAF, falando da Liga A. A Liga A, ao contrário das outras ligas, já está na fase de mata-mata. É a única que tem uma fase de mata-mata, né? Porque o foco é chegar o campeão da Liga das Nações estar na Liga A. Então nós tivemos a fase de quartas de final. Lembrando, na Liga das Nações nós tivemos os primeiros colocados de cada grupo avançando para essas quartas de final, encarando os 4 melhores da CONCACAF no ranking no começo do ano, que eram os Estados Unidos, México, Canadá e Costa Rica. Então nós tivemos alguns confrontos. Desses confrontos conhecemos os semifinalistas e também conhecemos as 4 seleções que vão para a Copa América. Ainda tem mais 2 horas que serão disputadas em março, mais 4 semifinalistas, 4 representantes da CONCACAF na Copa América já saíram daqui. Vamos começar pelo jogo que abriu os trabalhos, Bernardo, no jogo que teve a sua ida lá no dia 16, na quinta-feira. Os Estados Unidos, nesse jogo, tiveram muitas dificuldades, mas conseguiram vencer Trinidad e Tobago, até por um placar tranquilo, foi 3-0, mas os Estados Unidos só marcou seu gol lá aos 35 do segundo tempo, né, e depois a coisa deslanchou. E aí, no jogo da volta, os Estados Unidos saíram na frente, mas Trinidad e Tobago conseguiu a virada. Esse jogo aconteceu na segunda-feira, dia 20, com a expulsão completamente infantil do Serginho Dest, né? Eu acho que é uma coisa que tem muito norte-americano que eu já vi comentando, protestando. Bernardo,
vence o favoritismo, mas fica o destaque, né? Trinidad e Tobago conseguindo fazer um jogo dificultável, os Estados Unidos jogando ainda, né? E também conseguindo vencer a volta. Pois é, Salaf, é esperar agora como a gente pode já talvez projetar Trinidad e Tobago para essa eliminatória aí, já pensando na Copa do Mundo, ver, né, como essa seleção do Caribe vai se portar. Me lembro que na eliminatória de 2018, né, Trinidad e Tobago chegou no hexagonal final, acabou não conseguindo, né, a classificação para a Copa do Mundo, e teve um papel determinante contra os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos perderam para Trinidad e Tobago, que já estava eliminado, e foi o que possibilitou a ida do Panamá à Copa do Mundo, né? O Panamá venceu a Costa Rica com aquele gol no final do Roman Torres, né, que todo mundo lembra, nos últimos minutos, e graças à derrota que ninguém esperava dos Estados Unidos para Trinidad e Tobago, o Panamá pôde ir à Copa do Mundo. Nesse confronto, como você falou, né, o favoritismo dos Estados Unidos, que resolveu, né, essa eliminatória já na primeira partida, né, vitória por 3-0, embora, como você bem disse, tenha demorado, né, a sair o primeiro gol da seleção norte-americana. O destaque, pelo menos para mim, nesse confronto, o destaque do Anthony Robinson, né, que marcou 2 gols nos 2 jogos, né, marcou no primeiro jogo e também no segundo, ele que joga no Fulham, né, da Premier League, titular absoluto do Fulham, já não é de hoje, é um bom jogador, um desses bons nomes, né, da seleção norte-americana que atua já em bom nível na Premier League, foi para mim o principal destaque, mas realmente venceu, né, a equipe que já era cotada para isso, os Estados Unidos, que tiveram um acidente de percurso, né, naquela Copa da Rússia 2018, estiveram no Qatar em 2022 e estarão na próxima, né, já que serão parte, né, dos 3 países sede, né, que vão sediar aí a próxima Copa do Mundo junto com Canadá e México. Pois é, Trinidad e Tobago ainda, antes das eliminatórias da Copa, tem a tarefa contra o Canadá, né, que vai ser a definição de uma das vagas da Copa América, vai sair desse confronto dificílimo também para a seleção do Caribe, mas fica esse destaque dos Estados Unidos também, comprovando o favoritismo, né, matou o jogo, vamos dizer assim, nos 15, 10 minutos finais do jogo de ida, e no jogo de volta, pelo amor de Deus, cara, o Serginho Dest não pode ser expulso daquela forma, cara, ele para quem não viu o lance, ele evita a saída da bola na lateral, o árbitro, de forma equivocada, marca o lateral, ele fica bravo, chuta a bola para cima, ele toma um amarelo, e ele fica descontrolado, né? Tanto que os companheiros de equipe dos Estados Unidos começam a brigar com ele, tipo, o que está fazendo? Então, é um prejuízo para o jogo, né, das semifinais, né, dessas migrações da CONCACAF, na qual os Estados Unidos vai encarar a seleção da Jamaica. A gente já chega na Jamaica, mas antes de chegar na Jamaica, vamos falar sobre a seleção panamenha, que talvez tenha sido o grande destaque, né, da CONCACAF nessa data FIFA. Panamá que conseguiu uma vitória maiúscula, fora de casa, 3-0 para cima da Costa Rica, jogando muita bola, e também no jogo da volta não deu respiro, não deu sossego para a Costa Rica, na estreia de Gustavo Alfaro, né? A gente vai lembrar, a Costa Rica estava estreando o seu novo treinador, venceu por 3-1 na sua casa, classificação tranquila, vaga da Copa América segurada e também vaga na semifinal das Nações da CONCACAF. O Panamá, para quem não chegou a ver o ranking da FIFA, já é o 3º país, né? Já ganhou 2 posições, passou a Costa Rica e o Canadá, ou seja, o Panamá vem numa fase muito crescente, muito boa, enquanto a Costa Rica, né, estreou um novo treinador, mas ainda não se encontrou, né? É uma situação muito delicada dos Chicos, né, Bernardo? O que você viu é desse clássico, né? Um clássico da América Central disputado tanto em São José, tanto na cidade do Panamá. Esse confronto, né, Salaf, como eu disse anteriormente, né, remete àquele famoso, né, para as eliminatórias da Copa de 2018, mas como você bem disse, eu acho que marca muito esse declínio da seleção costarriquenha em relação àquela geração, né, que encantou o mundo em 2014 aqui no Brasil, na seleção da Costa Rica, o pessoal bem lembra, fazia parte daquele grupo da morte, né, com Uruguai, Itália e Inglaterra, passou em primeiro no grupo, né, a Costa Rica passou com 7 pontos, eliminou, né, nas oitavas de final a Grécia nos pênaltis e acabou caindo para a Holanda nos pênaltis, também nas quartas de final, uma campanha realmente histórica da Costa Rica que marcou muita gente, né, com aqueles jogadores que se tornaram símbolos, né, o goleiro Keylor Navas, que já era conhecido, assim como o Brian Ruiz, o Urenha, o Bolanhos, o Joel Campbell. Mas essa geração se mostra, né, como já uma geração envelhecida, alguns desses jogadores nem atuam mais pela seleção, mas como não houve uma renovação, né, na seleção costarriquenha, muito embora ela tenha participado das 2 Copas seguintes, né, esteve presente na Copa da Rússia, caiu inclusive no grupo do Brasil, né, mas acabou sendo eliminada na primeira fase, na última Copa também foi eliminada na primeira fase, né, embora tenha flertado ali com a classificação quando passou à frente no jogo com a Alemanha, né, mas acabou depois tomando a virada, mas é uma seleção muito fragilizada, né, tem tudo para estar presente nessa próxima Copa do Mundo, muito por conta dessa oferta de vagas da CONCACAF, mas é importante abrir o olho, como você falou. Tem um novo treinador, Gustavo Alfaro é um bom treinador, vem de um bom trabalho, né, à frente da seleção equatoriana, mas encontra, né, uma seleção, como a gente disse, envelhecida e uma seleção que não teve uma renovação.
boa parte dos jogadores atuam, né, no futebol costarriquenho. É uma seleção muito enfraquecida, daquela seleção que encantou em 2014. Acho que sobram ainda, né? O Diogo Campbell ainda joga na seleção, assim como o Terreda, enfim, mas são poucos jogadores, né? Terreda que é volante. São poucos jogadores que têm esse destaque na seleção costarriquenha, enfrentando uma seleção do Panamá que vem, né, em ascensão, como você bem destacou. Pode ser uma seleção em que pode brigar, né, para poder retornar à Copa do Mundo, né, disputar a Copa do Mundo pela segunda vez. Disputou a primeira vez em 2018 na Rússia, ficou fora dessa Copa do Mundo do Catar. Destaque nesse confronto para o José Fajardo, né, atacante do Panamá, que marcou também nos 2 jogos, né, assim como o Anthony Robinson dos Estados Unidos, ele que joga no DC United, né, joga como atacante, joga na Major League Soccer, né, na MLS. É uma boa, pelo menos uma geração promissora, né, Panamá, que vem aí num bom trabalho. Pode ser uma seleção aí que possa buscar o seu retorno à Copa do Mundo, enquanto a Costa Rica vem em claro declínio, né, mas tem um bom treinador à frente, né, como o Gustavo Alfaro, que pode ainda guiar a seleção nessa reconstrução. Dá tempo da equipe se reconstruir até pensando na Copa do Mundo de 2026. Quem ouve o podcast sabe que eu tenho muito pé atrás com a seleção da Costa Rica, e mesmo tendo muitas vagas, cara, eu coloco a Costa Rica fora da Copa. A gente vê algumas seleções crescendo, a gente vê Honduras, a gente vê a Guatemala, né, então, Trinidad e Tobago, então Costa Rica, cara, do jeito que tá, velho, eu realmente ponho muito pé atrás, né, depende muito de como o Gustavo Alfaro vai administrar esse trabalho. Lembrando, a Costa Rica vai disputar a sua vaga na Copa América justamente contra Honduras, né, vai ser um duelo muito interessante justamente por isso, para uma seleção que está crescendo, já fala de Honduras, inclusive. E a Costa Rica vem, né? A Costa Rica eu até destaquei isso na última data FIFA, em outubro, ela não jogou, né, com a sua equipe principal, só fez amistosos com o seu time sub-23, e quem comandou a equipe foi o treinador interino. Ou seja, ele já tem essa visão de que realmente é um trabalho muito atrasado. Eu até falei, a Costa Rica foi para a última Copa porque o Panamá fez esforço para não ir, na real, né? O Panamá começou a vacilar muito nas últimas rodadas da CONCACAF, a Costa Rica acabou passando, e na repescagem, quem vai lembrar, a Nova Zelândia jogou bem melhor que a Costa Rica, né? O Campbell fez um gol no comecinho do jogo e ali o Navas salvou a Costa Rica. Então, a Costa Rica foi muito pela sorte para a Copa do Mundo, né? Acho que a goleada de 7-0 na Espanha reflete muito o que é a Costa Rica pós-pandemia, pós-2018, de alguma forma, porque realmente muitos jogadores ainda daquela geração de 2014 isso aí acaba envelhecendo. Então, fica esse ponto. E quanto ao Panamá, cara, o Carrasquilha não pode jogar no Houston Dynamo, com toda sinceridade, já passou da hora desse cara ir para a Europa, já fez uma Copa Ouro sensacional, ele joga muita bola, cara, é muito bom ver esse cara jogando, eu sou muito fã dele, tem alguns rumores de futebol espanhol para ele, eu espero, cara, que ele consiga cavar um espacinho lá na Europa e consiga crescer, porque esse cara joga muita bola. Quem conseguiu ver um jogo do Panamá, quem já viu ali, sabe o que eu tô falando. E vamos agora passar para o principal destaque dessa rodada de data FIFA, que foi a seleção da Jamaica, né? O jogo de ida foi adiado, né? Tivemos algum problema em relação às chuvas em Kingston, né? E não foi só em Kingston, a gente vai passar todas as rodadas, vocês vão ver que não foi só na Jamaica que a chuva atrapalhou. O jogo, a princípio, seria no sábado, dia 18, acabou sendo transferido para o domingo, dia 19, e o Canadá venceu por 2-1, né? A Jamaica no jogo de ida, o jogo foi domingo de manhã aqui no Brasil. E daí, na terça-feira à noite, a Jamaica fez o que parecia impossível. Conseguiu virar o jogo, saiu perdendo, virou o jogo, o Canadá empatou, mas a Jamaica fez 3-2. Esse jogo foi no mesmo horário do jogo do Brasil, então por isso que muita gente não tinha visto. Jamaica venceu por 3-2 na CONCACAF, ao gol fora, então o gol fora conta. Jamaica, de maneira heróica e histórica, conseguiu sua classificação para a Copa América, para a semifinal das Nações da CONCACAF. O Canadá, que foi a grande sensação da Copa, ainda apresenta um futebol legal de ver, mas realmente ficou devendo tanto a Liga das Nações da CONCACAF, que perdeu a última final para os Estados Unidos, tanto na Copa Ouro, que também foi com o time mais misto, mas de qualquer forma ficou devendo. E a Jamaica conseguiu ter uma geração muito boa. A Jamaica também, junto com o Panamá, para mim, são os dois grandes favoritos para ir para a Copa do Mundo pela CONCACAF. E conseguiu aí grande classificação, né? Uma vitória fora de casa, 3-2, Bernardo. E que se observa nos nossos Reg Boys que estarão na Copa América. Essa, sem dúvida, só foi a grande atração dessa data FIFA na CONCACAF, né? A vitória da Jamaica, como você bem falou. É muito por conta do que o Canadá fez, como você também bem disse, na Copa do Mundo, né? Foi uma seleção, claro, né? O Canadá não disputava, né, uma Copa do Mundo há tantos anos, né? E voltou e fez até uma boa Copa do Mundo. Foi eliminado, mas, por exemplo, estreou, né, perdendo para a Bélgica por 1-0, mas fez um bom jogo. O Canadá, inclusive, perdeu um pênalti, né? Poderia ter tido sorte melhor. Aí no segundo jogo realmente ficou um pouquinho abaixo contra a Croácia e depois fechou com um empate contra Marrocos. O Canadá de maneira nenhuma fez uma Copa ruim assim, né? Como a gente falou, voltou depois de tantos anos e não fez uma Copa ruim. É uma seleção que tem bons valores, né? Claro, o principal é o Alphonso Davies, né? Que tem o maior destaque porque é o jogador mais conhecido, mas tem também outros bons jogadores como o Larin, assim como o Eustáquio, né? Que é volante titular
no Futebol Clube do Porto. São bons jogadores que a seleção do Canadá tem, como você destacou. O Canadá ainda abriu o placar jogando em casa, né, fez 1-0, poderia ter ido para o intervalo até com uma vantagem maior. Quem, né, for pegar os melhores lances do jogo para ver, vai ver que o goleiro da Jamaica, né, o Blake, fez defesas assim impossíveis no primeiro tempo, 2, 3 grandes defesas. O Canadá poderia ter ido para aquele intervalo vencendo por 2, 3-0, praticamente resolver a sua vida. Chegou no segundo tempo, acabou tomando a virada, né, destaque para o Shamar Nicholson, né, que marcou 2 gols para a seleção jamaicana, ele que joga na Ligue 1, né, joga no Clermont, na elite do campeonato francês. O Canadá empatou e depois, num pênalti, assim, um toque de mão do Eustáquio, né, que acabou, a bola bateu na mão dele, o árbitro, né, com auxílio do VAR, marcou o pênalti e a Jamaica marcou o terceiro gol. Foi, sem dúvida, a grande vitória, né, como você destacou. A CONCACAF tem o critério do gol fora de casa e aí a Jamaica se classificou e é uma seleção até simpática, né, que desperta assim, a simpatia de muita gente. Já disputou uma Copa do Mundo, inclusive comandada por um brasileiro, né, o René Simões, comandava, né, a seleção da Jamaica quando a Jamaica disputou uma Copa do Mundo. Sem dúvida, é uma das grandes seleções de maior destaque nessa data FIFA da CONCACAF. Tem tudo para retornar uma Copa do Mundo de 2026 e por tudo que envolve a Jamaica, né, pelos personagens históricos que ela tem. É uma seleção, sem dúvida, que desperta simpatia e tá, com certeza vai todo mundo torcer para que a Jamaica volte a uma Copa do Mundo, mas foi, sem dúvida, uma grande vitória. Fora de casa, diante de um adversário difícil, a Jamaica conseguiu um excelente resultado e se classificou para as semifinais, né, da Liga das Nações para enfrentar os Estados Unidos. Lembrando que a Jamaica tem Antônio, né, o Antônio lá do West Ham, que é um dos grandes alicerces aí dessa equipe. E vamos ficar de olho, né? A Jamaica vai enfrentar, como eu falei anteriormente, os Estados Unidos, né, nessa semifinal da Liga das Nações, e o Canadá vai decidir a vaga na Copa América contra Trinidad e Tobago. Agora vamos passar para o jogo da polêmica, né? Não tem como a gente falar de CONCACAF sem ter polêmica com um time grande, e isso a gente fica muito chateado, porque é surreal, mancha. Eu vou ser sincero, mancha a confederação. É muito chato, porque parece que não vai existir um cenário em que Estados Unidos e México não cheguem até uma semifinal ou até uma final. Um dos dois tem que estar lá, e se não for para estar lá, a gente vai dar um jeito. Jogo de ida, Honduras faz um jogaço, vence por 2-0, poderia ter sido mais, fica esse destaque. O Ochoa se machuca, né, logo no comecinho do primeiro jogo e é substituído, né, pelo goleiro reserva. No jogo de volta, na capital mexicana, o México abre o placar no primeiro tempo, e depois o jogo vai indo truncado, e é bizarro, porque o crédito mostra, se não me engano, é mais 6 ou mais 7, não me recordo agora, e o México faz o segundo gol aos 54 do segundo tempo. Aí já foi pro baralho, aí já... Cara, eu senti no meu coração que a CONCACAF não ia deixar, depois que o Canadá foi eliminado, o México não passar. E aí, depois o Honduras já teve o jogador expulso, e nos pênaltis brilhou a estrela, me fugiu o nome do goleiro reserva agora do México, não sei se tem aí anotado bem, mas ele ainda defendeu 2 pênaltis. Quando o goleiro de Honduras defendeu o pênalti, o juiz mandou voltar, aí ele defendeu de novo, aí o juiz mandou voltar e foi pro baralho. O México se classificou, mas, cara, frustra, né? A gente tem muito o que falar, obviamente Honduras fez cera, fez catimba, mas frustra, porque os relatos que chegam de quem assistiu o jogo completo, né? Infelizmente o jogo não foi transmitido no YouTube, né? Todos os jogos da Liga das Nações da CONCACAF são transmitidos pela CONCACAF no seu YouTube. Esse jogo não foi transmitido em específico. Foi estranho, até fui procurar na hora para assistir. Os relatos chegam, até conversei com uma amiga minha mexicana, e ela falou, a gente não precisa disso, é vergonhoso acompanhar isso, é complicado, é triste, porque isso mostra, primeiro, que o time tá fraco, porque era para ser uma das menores seleções do mundo, e precisa disso para conseguir avançar contra Honduras. Enfim, é CONCACAF sendo CONCACAF, mas o México avança, garante vaga na Copa América, né, Ber? Mas que queria que você falasse, o que você viu? Acho que fica o grande destaque para Honduras, o primeiro jogo que Honduras fez nesse confronto. Sem dúvida, Salaf, Honduras que já não disputa uma Copa desde 2014, né? Aquela seleção que tinha alguns jogadores antigos, né, como o Espinosa, o Carlos Costa, né, que era o principal jogador, né, era o centroavante, que inclusive marcou, né, o único gol de Honduras naquela Copa contra o Equador, né, o jogo na Arena da Baixada, né, depois o Equador vira o jogo com 2 gols do Ener Valencia. Mas Honduras abriu uma boa vantagem, né, como você falou, o primeiro jogo lá na capital de Honduras, né, em Tegucigalpa, foi um grande jogo de Honduras, né, teve até chance, né, de fazer mais gols, né, marcou o gol com o Anthony Lozano, depois com o Brian Roches, né, foram os 2 gols da seleção hondurenha, numa grande festa, né, da torcida hondurenha, que lotou, né, o estádio nacional do país. No jogo da volta, realizado no Estádio Azteca, né, o estádio do América do México, na cidade do México, como você bem disse, o México faz um gol muito cedo, e o segundo gol, assim, bem acima do tempo de acréscimo, né, só você pegar aí no YouTube para poder assistir, bem claro, né, o segundo gol do México acontece num tempo que já tinha passado e muito do acréscimo dado pela arbitragem, no lance na abafa, né, bola na área, a bola sobra para o Edson Álvares, né, chutar e marcar o segundo gol do México.
E ainda temos a prorrogação, né? O jogador de Honduras, como você bem disse, é expulso, né? Na prorrogação não temos gols. E aí vai para os pênaltis, e aí brilha a estrela do goleiro reserva, o Malagón, né? Que é o goleiro reserva, entrou no lugar do Ochoa, como você bem disse, né? Se machucou no primeiro jogo. Malagón que estava jogando em casa, né? Ele é goleiro do América do México, né? Então estava jogando em casa no Estádio Azteca. Pegou um pênalti, né? Na disputa de pênalti. Mas aí realmente, né? Fica muito essa questão, né? Como a seleção do México e dos Estados Unidos tem esse nome muito forte na CONCACAF, né? Realmente gerou assim um certo constrangimento, eu diria, na torcida mexicana, né, pelo México ter passado dessa forma, e agora enfrenta o Panamá. O México também não vai ter vida fácil, né? Já não fez uma Copa do Mundo muito boa, né, no ano passado, time comandado pelo Tata Martino, né, não terminou a Copa muito bem, tanto que né, foi eliminado na primeira fase, né, quem passou foi a Polônia junto com a Argentina. A seleção do México também tem esse problema de geração, né? Muitos jogadores mais envelhecidos, né? Principalmente o Ochoa. É claro que, como ele é goleiro, pode até durar um pouco mais. O México tem essa tradição, né, de goleiro de 30 anos. Mas a seleção do México tem esse problema também, com essa geração e a renovação, principalmente, com muitos jogadores que atuam no futebol mexicano. O próprio Malagón, como a gente destacou, né? Goleiro reserva que joga no América do México. A seleção do México é outra seleção que também precisa ligar o seu sinal de alerta, muito por conta do futebol desempenhado, que já não vinha bem desde a Copa do Mundo. Agora tendo, né, um adversário duro pela frente, porque o Panamá vem de bons jogos, né, eliminou a Costa Rica com muita autoridade. O México não vai ter vida fácil nessa semifinal da Liga das Nações. Vale lembrar que não foi só a Copa do Mundo que foi fraca, né? O ciclo após a Copa do Mundo do México não foi muito bom. O México trocou de treinador, né? Veio o Diogo Coca, saiu logo após a Liga das Nações da CONCACAF, na qual o México não passou para a final. E aí acabou ganhando até a Copa Ouro, ganhou do Panamá, inclusive, a Copa Ouro, né? Fica esse destaque, né? E aí, agora, quem está à frente do comando da seleção é o Jaime Lozano. Vamos ver, né? E nos jogos, a gente até comentou em algumas vezes aqui, nem sempre os amistosos o México se destacava. E fica para Honduras aí, né? Vamos ver como vai ser esse confronto Honduras e Costa Rica. Vai ser um parâmetro muito bom, né? Uma seleção que a gente vê em evolução, que é a seleção hondurenha, e a outra seleção, que é a seleção da Costa Rica, que está tentando, né? Ressuscitar, voltar para a vida. Vamos ver se o Gustavo Alfaro faz isso. Esses jogos todos serão na FIFA de março, então fica ligado aí que em março teremos o retorno, né, da Liga das Nações da CONCACAF para essa fase final e também para a decisão das outras 2 vagas para a Copa América, fechando assim as 16 seleções que vão disputar a Copa América entre as 10 da América do Sul e as 6 da CONCACAF. Vamos seguir aqui na América Central, porque nós também tivemos a Liga das Nações da CONCACAF na Liga B e C, né? Na Liga B nós tivemos, pelo grupo A, o acesso de Guadalupe, que já estava mais que desenhado, até porque na verdade não estava tão desenhado, mas Santa Lúcia acabou vacilando o jogo no seu primeiro confronto, né, dessa chave, dessa data FIFA, dessa ronda, digamos assim. E aí Guadalupe ficou com a faca, o queijo e tudo na mão. Né? No primeiro jogo desse grupo, a Santa Lúcia empatou com o São Cristóvão e Neves em 0-0, esse jogo aconteceu na quinta-feira 16, e Guadalupe venceu o St. Martin por 2-0. E aí já abriu a distância, já estava com a vaga bem encaminhada. E aí no domingo, né, dia 19, aconteceu uma grande surpresa para mim, né? St. Martin ganhou de virada de Santa Lúcia por 2-1 e conseguiu garantir sua permanência, já que Guadalupe venceu São Cristóvão e Neves por 5-0. Então, Guadalupe garante o acesso, 15 pontos, Santa Lúcia, que foi uma grata surpresa também fazer essa campanha, 10 pontos, St. Martin ficou na Liga B com 6, e São Cristóvão e Neves, né, Bernardo, que veio da Copa Ouro, né, São Cristóvão e Neves chegou a jogar a Copa Ouro, foi a grande situação da última Copa Ouro, acaba rebaixada, né. Acho que a gente, desde a primeira rodada, né, desse grupo, a gente já via que ia ficar nivelado, porque São Cristóvão e Neves não conseguiu competir logo de cara com Santa Lúcia. E Santa Lúcia já mostrava a si mesmo com o Guadalupe, mostrou na Copa Ouro. A Copa Ouro de Guadalupe foi muito boa. E aí depois vem a grande surpresa que foi St. Martin conseguindo essa vitória com Santa Lúcia e rebaixando o São Cristóvão e Neves. Como que você vê aí esse acesso e também a questão do descenso? Acho que muita questão do declínio, né, Salaf, de São Cristóvão e Neves, como você bem disse, né, tinha participado da Copa Ouro, foi uma grata surpresa, né, porque é uma seleção sem tradição nenhuma, né, no futebol daqueles países pequenos, né, do Caribe, as ilhas, né, que compõem, são muitas seleções que poucas têm destaque, né, e São Cristóvão e Neves conseguiu disputar a Copa Ouro, mas nesse grupo acabou ficando em último, né, e como você falou, né, com a San Martin acabou se salvando, né, com 6 pontos, São Cristóvão e Neves ficou com 4 pontos. É até bom dizer, né, porque tem St. Martin, né, na Liga B e na Liga C, né, é bom sempre fazer essa diferenciação, né, porque tem realmente a diferença entre as seleções, mas foi, sem dúvida, uma vitória surpreendente. O destaque para Guadalupe, né? Que é também uma seleção que não vinha bem, pelo menos nesses últimos ciclos de Copa, a gente pode dizer assim, claro, disputando a Liga das Nações,
mas sobe agora de nível, né? E agora vai ter, na próxima Liga das Nações, desafios pesados pela frente. Acho que são os principais destaques do Grupo A, né? Por um lado, essa grande ascensão meteórica, a gente pode dizer, de Guadalupe, mas descenso muito grande de São Cristóvão e Neves agora vai disputar a última divisão da Liga das Nações na América Central e Norte. Vai voltar, né? Porque nesse grupo a gente tinha 3 seleções, né? Que subiram na última Liga das Nações C, né? São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia e Saint Martin. Enquanto a Guadalupe, né? Como eu falei, fez uma grande Liga das Nações no Copa Ouro, né? Foi eliminado num jogo dramático contra a Guatemala, aquele perda de pênalti no final, foi um jogaço, inclusive, um dos melhores jogos do ano, esse de Guadalupe contra Guatemala. E fica, né, o destaque que Guadalupe não joga, né, o ciclo da Copa do Mundo, joga só para a Copa Ouro, enfim, porque não é uma seleção filiada à FIFA, né, porque estão no seu território francês, enfim, um monte de coisa aí. Outro lugar que teve definição antes da hora foi no Grupo B, né, no Grupo B nós esperávamos que a última rodada entre República Dominicana e Nicarágua ia decidir as coisas, só que a República Dominicana fez o favor de adiantar, né, e perdeu para Montserrat por 2-1. Esse resultado deixou tudo encaminhado para Nicarágua garantir o acesso, venceu o Barbados por 4-0 fora de casa, e garantiu o acesso de Barbada. E também esse resultado acabou rebaixando Barbados antecipadamente. E aí, na última rodada, né, na segunda-feira, dia 20, nós tivemos a vitória de Montserrat por 4-2 para o time Barbados, jogo que não valia nada. Esse jogo, inclusive, assisti uma parte dele do Ali Bernardo. E depois, na terça-feira, tivemos Nicarágua 0 e República Dominicana 0, fechando aí a chave B, que ficou com a Nicarágua líder com 16 pontos, República Dominicana com 10, Montserrat com 9 pontos e Barbados rebaixado sem pontuar. Bernardo, eu acho que o rebaixamento desse grupo era um duelo entre Montserrat e Barbados, e Montserrat vencendo o primeiro jogo lá na primeira rodada lá no mês de setembro, com um gol no último lance, inclusive já deixou um pouco aberto, até quando o Montserrat ganha da República Dominicana, também já mostra muito. E a Nicarágua, acho muito legal destacar esse acesso da Nicarágua, né, depois de tudo que a Nicarágua passou no primeiro semestre. Para quem não se recorda, a Nicarágua tinha subido, tinha conseguido a vaga na Copa Ouro, e acabou por problema de naturalização de um atleta seu, né, que é argentino naturalizado, mas ele não tinha cumprido 5 anos no futebol da Nicarágua. A Nicarágua perdeu o acesso, perdeu a vaga na Copa Ouro. Essa reconstrução é muito legal, e não só a reconstrução do time, conseguir confiança, mas a construção com o público, né? Jogos sempre cheios na Nicarágua, muito legal de acompanhar. Nicarágua vai voltar, né, para ligar, vamos ver, né, se realmente sobe, se não acontece nada extra-campo aí. Eu acho que nesse grupo, principalmente marca, né, esse retorno da Nicarágua, até por conta dos problemas que o próprio país passa, né? Isso politicamente, né, nos últimos anos é bem legal ver essa ascensão da Nicarágua. Eu realmente esperava que a disputa fosse ficar, né, pela última colocação entre Montserrat e Barbados, que são 2 seleções, né, que não vêm bem, né, nesses últimos ciclos, mas Barbados acabou se tornando o saco de pancadas do grupo, né? Perdeu todos os 6 jogos. Montserrat fez o certo, né? Diante de Barbados, venceu os 2 confrontos diretos, marcou 6 pontos, ainda uma vitória, né, que o pessoal não esperava, né, sobre a República Dominicana. Mas como você falou, para a Nicarágua tem esse lado legal, né, para a seleção retornar, né, à elite da Liga das Nações. Num caso muito parecido, a gente teve outro, né, parecido em relação à irregularidade de jogador, que na verdade não nasceu no país. Claro, não é o mesmo caso, mas logo remete ao caso do Byron Castilho, né, o jogador da seleção equatoriana, né, que por pouco, né, o Chile ameaçou que ia entrar na justiça para talvez tirar a vaga do Equador da Copa do Mundo. Claro, não são casos semelhantes, né, mas tem a ver também com a questão do nascimento do jogador. Mas aí a Nicarágua acabou tendo esse problema, né, com o jogador argentino. Mas é legal ver essa reconstrução de um país tão afetado, né, por problemas políticos e sociais nesses últimos anos, ver a Nicarágua de novo em ascensão. Bom, né, até ter uma alegria, né, pro povo, né, nicaragüense, que é um povo apaixonado por futebol, como você me disse. Lota os estádios e agora a Nicarágua vai ter um desafio mais forte, né, de agora em diante, né, enfrentando os adversários mais poderosos, mais fortes da CONCACAF. Vamos ver se vai conseguir fazer igual Cuba, né? Cuba que conseguiu subir e se manter, né? E Cuba, que é a pior seleção até hoje, tem seleções da Liga B, né, que estão à frente de Cuba no ranking da FIFA. E só corrigindo, é o Uruguai, é o Richard Rodrigues, né, o jogador que acabou eliminando a Nicarágua. E lembrando que o Equador ainda foi punido, né? O Equador começou as eliminatórias com menos 3 pontos. E agora vamos passar para a Liga, do grupo C, perdão, da Liga B. Nós tivemos aí talvez o grupo mais agitado, né? Foi onde a última rodada chegou completamente em aberto. Isso porque no sábado, perdão, acho que foi na sexta-feira, nós tivemos a vitória de Bermuda sobre São Vicente e Granadinas por 3-1, e num bom resultado com gol no finalzinho, Belize venceu a Guiana Francesa por 1-0. Esses 2 resultados fizeram que todo mundo chegasse na última rodada com chance de subir e de cair. Todo mundo podia subir ou cair. Foi uma loucura. E na última rodada, os mandantes, em aspas, né, porque nem todos os jogos são nos países sedes, conseguiram a vitória e garantiram aí sua vaga. A Guiana Francesa fez 3-0 na Bermuda, que era líder, inclusive, né? A Bermuda chegou na última rodada na liderança. E também São Vicente e Granadinas venceu o Belize por 3-0. Com esses resultados, a Guiana Francesa garantiu acesso com 10 pontos, São Vicente e Granadinas ficou com 9,
Bermuda com 8 e Belize com 7. Belize acabou sendo rebaixado. Ô, Bernardo, acho que esse grupo mostra, a classificação final desse grupo mostra a proximidade, né? São 3 pontos separando a rebaixada daqui conseguiu acesso, com o destaque que a Belize venceu 2 jogos, e os 2 jogos contra a Guiana Francesa. Né? Fica esse ponto aí mais curioso ainda. E a Guiana Francesa conseguiu aí, numa disputa com Bermuda, na última rodada, a Bermuda fez bons jogos, mas foi muito legal, né? Entre esses grupos que apresentaram divisões logo de cara, né? Como a gente falou no grupo anterior, Nicarágua, República Dominicana, eles pararam, no outro, Guadalupe e Santa Lucia. E aqui não, aqui os 4 chegaram todo mundo junto, foi legal. E a Guiana Francesa garantiu, né? A gente vai falar da Guiana depois, mas garantiu aí que os 3 países da América do Sul estarão na elite da próxima Liga das Nações. Essa é a parte legal, Salaf. Sem dúvida, esse grupo C foi o mais nivelado, né? Dos 4, sem dúvida nenhuma, como você bem disse. Chegou na última rodada, né? Bermuda chegou na liderança com 8 pontos, né? Belize tinha 7, assim como a Guiana Francesa. E São Vicente e Granadinas eram lanterna, com 6 pontos, né? Então, passou de rebaixado para salvo, né? São Vicente e Granadinas terminou, né, na segunda colocação com 9 pontos, a Guiana Francesa com 10. Mas foi, sem dúvida, o grupo mais nivelado, né, de seleções que não estão muito distantes assim, né, em relação a nível, em relação a ranking. Mas é legal ver, principalmente, esse lado da América do Sul, embora as seleções disputem pela CONCACAF, né, o Suriname, a Guiana e a Guiana Francesa, mas é legal ver essas 3 seleções com um destaque, né, principalmente a Guiana Francesa, é claro, né, não é um país independente, né, a Guiana Francesa é um departamento ultramarino da França, mas é legal ver, né, essa ascensão. O grupo, sem dúvida, que foi o mais equilibrado, sem dúvida nenhuma, com as 4 seleções com chances. A que começou a rodar na lanterna terminou em segundo, a equipe que começou em primeiro terminou em terceiro. Foi o grupo mais nivelado, né, de muitas surpresas, né, e nós tivemos aí uma boa surpresa, terminando a Guiana Francesa nessa primeira colocação. Lembrando que a Guiana Francesa já jogou Copa Ouro com o Maludá, né, no time, então fica só esse ponto aí de destaque, como a Guiana Francesa na seleção da FIFA, o Maludá podia jogar e jogou a Copa Ouro, né, para uma competição da CONCACAF. Fica aí esse ponto mais positivo, lamento, né, para a associação do Belize, aí, que acaba rebaixado para a Liga C, né, e São Vicente Granadinas ficou por um ponto, né, talvez aí se tivesse um empate entre Bermuda e Guiana Francesa, talvez desse para a seleção São Vicente Granadinas, ia precisar mais um gol, tô vendo aqui, ó, dei uma consultada rápida aqui. E agora a gente vai para o grupo que ainda não acabou, mas basicamente acabou, né, fica só esse ponto aí de achar aí como que vai ser selecionada essa solução, porque nós tivemos na primeira rodada do jogo, esse de dia 19, nós tivemos a vitória de Porto Rico para cima da Antigua Barbuda no dia 18, perdão, por 3-2, Porto Rico abriu 2-0, a Antigua Barbuda conseguiu colar, mas Porto Rico conseguiu vencer esse jogo. Aí nós temos Bahamas e Guiana, e aí outra situação das chuvas que eu falei naquele jogo da Jamaica. O jogo seria na República Dominicana, foi adiado para o domingo a chuva não parou, inclusive quem acompanhou o noticiário viu que morreram até algumas pessoas, a gente lamenta muito a situação na República Dominicana. Então o jogo acabou postergado, ainda não tem uma data definida, e fica o ponto porque esse jogo é determinante para rebaixamento. E aí na última rodada, as 2 seleções que estavam na liderança do grupo passaram o carro. Porto Rico, que precisava ganhar e torcer para Guiana tropeçar, venceu por 6-1 Bahamas, só que a Guiana não deu chance para azar, 6-0 na Antigua Barbuda. Ainda tem um jogo contra Bahamas, não dá para dizer, que ainda não está marcado no site da CONCACAF, ainda aparece ali, né? Se você vai olhar ali, ele aparece como um jogo indefinido entre os dias 7 e 24 de março, 7 de setembro e 24 de março, ou seja, é a data do início da Liga das Nações da CONCACAF e a data da final, ou seja, ainda não sabemos, mas a Guiana, que dispararam, né, Bernardo, foi a melhor seleção dessa CONCACAF Nations League, a gente falou isso, né, aqui no último podcast, porque ela passou o carro nos jogos contra Antigua Barbuda e Bahamas, os que tiveram, né? Não tem outro jogo com Bahamas, não deu chance para azar. E quando teve o duelo direto com Porto Rico, que lembrando, na última nota FIFA, as 2 seleções chegaram empatadas com 6 pontos, ela ganhou os 2, já disparou com 12, precisava só de um empate, garantiu o acesso, Guiana sobrando, né? Um grande promíscuo aí vamos ver se vai vingar na Liga A, se vai vingar nas vitórias da Copa também, fica só essa curiosidade. Mas realmente, os comandados por Glasgow fizeram uma grande aí atuação e conseguiram esse grande acesso. Sem dúvida, a seleção para se ficar de olho, Salaf, nessa próxima eliminatória, principalmente para a Copa do Mundo, porque passou o carro no grupo, né? 5 jogos, 5 vitórias, não deu chance nenhuma, né, aos adversários. Como você falou, né? Tem um jogo que ainda falta, mas é praticamente um jogo que já acabou, né? Porque Bahamas e Guiana, né? Bahamas precisaria vencer para talvez passar a Antigua e Barbuda no saldo de gols, mas tem uma tarefa muito difícil, porque Guiana não perdeu nenhum dos 5 jogos, né? Venceu os 5.
Então é uma tarefa difícil, para não dizer quase impossível, de Bahamas. Bahamas teria que vencer Guiana por 2 gols de diferença, né? E aí passaria Antigua e Barbuda no saldo de gols. Empataria em pontos, né? Ficaria com 4 pontos as duas, mas superaria no saldo de gols. Mas a Guiana é a ampla favorita para esse jogo, venceu os 5 jogos, não deu chance nenhuma aos adversários, embora Porto Rico tenha até feito uma boa campanha, mas é sem dúvida a seleção para se ficar de olho para esse próximo ciclo de Copa do Mundo, assim como a seleção da Nicarágua, né, que fez também uma grande campanha. A seleção da Guiana também fechou muito bem esse grupo, né, da Liga das Nações na Liga B, agora sobe, né, de nível, vai ter os adversários mais duros pela frente, tem também aí um ciclo de Copa, eu destacaria, né, junto com a Nicarágua, nessa Liga B, são as 2 seleções para nós ficarmos de olho, né, a ver se esse desempenho vai se repetir nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Perfeito, só passando a classificação aí, como você comentou, a Guiana tem 100% de aproveitamento, 15 pontos, Porto Rico tem 12, Antigua e Barbuda com 4, Bahamas tem 1, então fica na guarda desse jogo. Como você bem comentou, a Bahamas precisa vencer por 2 gols de diferença. Também fica de olho com qual seleção Guiana vai jogar, né? Se vai mandar um time B, se vai mandar, né, vai mandar jovens, né? Porque é um jogo que não... Vamos dizer assim, Guiana já fez a parte dela, então fica em aberto. E agora vou passar para a Liga C, né? A Liga C é um pouquinho mais rápida, são 3 grupos e 4 acessos já garantidos. Então nós tivemos aí pela Liga C, nós tivemos na sua primeira rodada, no sábado, dia 18, Bonaire vencendo a Antigua por 3-0. Anguila, perdão, por 3-0. E aí, no jogo que valia só a liderança, São Martinho venceu por 4-0 Bonaire, garantiu acesso aí com 100% de aproveitamento, né? 12 pontos, grande campanha de São Martinho. Teremos São Martinho e Santo Martin na Liga B na próxima temporada. Bonaire, com 6 pontos, garantiu acesso por ser a melhor segunda colocada. E a Anguila, que é a pior seleção da CONCACAF no ranking da FIFA, 0 pontos. Bernardo, acho que esse grupo já encaminhou a gente que poderia ver essa possibilidade do melhor segundo colocado sair daí, né? E deu sorte aí, Bonaire no caso, né? Porque nos outros grupos a gente viu, a gente vai até comentar, teve uma disputa grande ali entre as outras seleções intermediárias, e nesse grupo não, a diferença era muito grande, Bonaire aproveitou, e São Martinho também com 100% de aproveitamento, não deu chance para ninguém aí, né? Passou o carro na maioria dos jogos, foram 3 goleadas em 4 jogos e consegue esse grande acesso. Sem dúvida, Salaf, acabou sendo beneficiado por conta da seleção de Anguila, né? Como você falou, é a pior seleção da CONCACAF, e Bonaire fez aquilo que se esperava, né? Venceu os 2 jogos contra a Anguila e venceu bem, né? Fez saldo, que era importante para ser, né, a melhor segundo colocado, nos outros grupos, né, que tinham ali, como você falou, seleções também que ficaram em último, né, como já era esperado, como você vai destacar, né, as Ilhas Virgens Americanas e Turcos e Caicos, mas já são seleções um pouco melhores, a gente pode dizer, do que Anguila, né? Então, Bonaire acabou se beneficiando disso, e destaque para São Martinho, né, que passou o carro, como você falou, vencendo, né, os 4 jogos e passou com muita tranquilidade para subir, né, como a melhor primeira colocada, né? Como são 3 grupos, né, sobem os líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado. Nisso, Bonaire se beneficiou e muito, enfrentando uma seleção muito fraca como é a Anguila, fez a sua parte, venceu e venceu bem para garantir os 6 pontos e passar como segundo melhor colocado. Perfeito, agora passando para o grupo B, nós tivemos aí pelo grupo B o acesso de Aruba, né, que garantiu já o seu acesso de forma antecipada ao golear a seleção das Ilhas Virgens Americanas por 4-1 com direito a gol do meio de campo. E aí no jogo que poderia, né, vamos dizer assim, tirar a Bonaire, que ainda tinha a seleção das Ilhas Caimã, né, brigando por essa segunda melhor colocação, 5-1, a Aruba passou o carro também, 4 jogos, 4 vitórias também, uma grande atuação da seleção arubenha, principalmente nessa última data FIFA, nessa última janela. As Ilhas Caimã fecharam com 4 pontos e as Ilhas Virgens Americanas com 1. É o que você falou, né, uma seleção mais ou menos, as Ilhas Caimã também não conseguiram apresentar bom futebol. Os jogos equilibrados foram justamente os 2 jogos entre Ilhas Caimã e Ilhas Virgens Americanas, né, que foram 2-1 e 2-2, ou seja, foram jogos mais legais de acompanhar, e a Aruba conseguiu passar o carro, né? A Aruba que tem jogadores que jogam na Holanda, então é uma seleção mais forte. E a gente pode ser uma seleção que a gente pode ficar de olho na Liga B, né? Que pode surpreender, assim como foi Santa Lúcia e outras seleções que destacaram. Sem dúvida, eu acho que tem uma grande diferença aí, esse último resultado retrata, né, a diferença entre Aruba e Ilhas Caimã, que como você falou, né, se vencesse Aruba, passaria com a melhor segunda colocada, né, teria ido a 7 pontos, ultrapassaria a Bonaire, que ficou com 6 pontos. Mas essa goleada de 5-1 de Aruba, né, mostra até a diferença, né, entre Aruba e Ilhas Caimã. Aruba também com muito merecimento, né, vencendo os 4 jogos, né, com tranquilidade, e esse empate, né, de Ilhas Caimã com as Ilhas Virgens Americanas acabou matando, né, a seleção de Ilhas Caimã nessa disputa com Bonaire pela segunda melhor colocação. Aruba, como já era esperado, né, teve o seu favoritismo, venceu as 4 partidas com muita tranquilidade e também sobe, né, para Liga B da Liga das Nações da CONCACAF. Pois é, e fechando, agora vamos passar para a Liga C, para o grupo C da Liga C, perdão, onde a gente tem um pouco mais de equilíbrio, mas apesar de que tivemos um acesso garantido com antecedência, mas foi um jogo muito legal, porque as 2 seleções, quem ganhasse, já garantiu acesso. Então, o jogo entre Ilhas Virgens Britânicas
e Dominica foi assim, e Dominica conseguiu a vitória fora de casa por 2-1, garantiu o seu acesso, e na última rodada bateu a Ilhas Turcos e Caicos por 2-0. Acompanhando os jogos, a Ilhas Turcos e Caicos vacilaram muito mais, né? Poderiam ter ganho o jogo que empataram, sofrendo um empate no final, né? Enfim, foi resultados que complicaram, mas Dominica passou com 10 pontos, Ilhas Britânicas passaram com 5, ficaram com 5, e Turcos e Caicos com 1 ponto. Inclusive, fica a curiosidade que Turcos e Caicos estão na frente, por exemplo, das duas Ilhas Virgens, né? No ranking da FIFA. Bernardo, então, o acesso Dominica também, acho que esse grupo foi mais legal, vamos dizer assim, de acompanhar em questão de equilíbrio, em questão de jogos serem mais dinâmicos, e vamos ver aí que vem aí para a Dominica nessa Liga B, essas duas pessoas que acabaram ficando pelo caminho. Já era esperado que a disputa fosse nessa off entre Dominica e Ilhas Virgens Britânicas, e a situação de Ilhas Virgens Britânicas se assemelha um pouco a Ilhas Caimã por ter empatado com a pior seleção do grupo, né? Esse empate de Ilhas Virgens Britânicas com Turcos e Caicos, né? Porque Ilhas Virgens Britânicas termina com 5 pontos e Turcos e Caicos com apenas 1, acabou matando, né, as chances das Ilhas Virgens Britânicas, porque se tivesse, né, vencido, esse jogo teria terminado com 7 pontos, né? E teria sido a melhor segunda colocada, né? Teria ultrapassado o Bonari, que ficou com 6 pontos, né? Então acabou mostrando, né, esse nivelamento, a gente pode dizer, entre as duas seleções, que acabou prejudicando Ilhas Virgens Britânicas. Dominica fez a sua parte no confronto direto, né? Vencendo Ilhas Virgens Britânicas e garantindo essa classificação. Mas agora vê, né, como a seleção vai desempenhar na segunda divisão da Liga das Nações na próxima edição. Pois é, aí fica só a curiosidade, que além dos acessos e descensos, essa rodada de organizações, com a publicação do ranking da FIFA na semana passada, né, lembrando que estamos gravando esse podcast dia 5 de dezembro, definiu os confrontos da primeira fase das eliminatórias da CONCACAF, que acontece em março. Então nós teremos Ilhas Turcos e Caicos e Anguila, e o duelo das Ilhas Virgens Britânicas, né, das duas Ilhas Virgens, perdão. Ilhas Virgens Britânicas contra Ilhas Virgens Americanas. A gente vai ter um pré-jogo aí especial para esses dois confrontos. Duelos que acontecem em março, jogos de ida e volta, e as eliminatórias da CONCACAF com todo mundo participando, exceto Estados Unidos, México e Canadá, começam em junho com formato suíço, essa porcaria que a CONCACAF decidiu aderir, e fica aqui minha repúdia desde já a esse formato chechelento, que esteve na Liga A, inclusive, a gente comentou isso anteriormente. Agora, saindo da CONCACAF, agora a gente vai para a Oceania, olha só, chegamos para falar de Pacific Games, os Jogos dos Pacíficos, né, que aconteceram durante o começo e o final dessa data FIFA. Então vou passar os resultados rapidinho. Eram 4 grupos com 3 seleções. No grupo A, a Nova Caledônia venceu Tonga por 7-0, as Ilhas Cook venceram Tonga por 2-1, e a Nova Caledônia fez 8-0, e a Cook passou na primeira posição com 6-3-0, aí Nova Caledônia, Ilhas Cook e Tonga. No grupo B, aí vem a grande polêmica. Papua Nova Guiné venceu Tuvalu por 3-0 por WO, porque Tuvalu não foi para esse jogo. Vanuatu, no jogo que aconteceu, venceu por 6-0 Tuvalu, e no jogo que definiu a vaga, 1-1 entre Papua Nova Guiné e Vanuatu, por conta da WO, Vanuatu teve melhor saldo de gol, né? Papua Nova Guiné não teve chance de fazer mais gols, e aí Vanuatu se classificou e Tuvalu ficou com 0 pontos na última colocação. Já no grupo C, nós tivemos as Ilhas Fiji vencendo 10-0 na Marianas do Norte, depois empate sem gols entre Fiji e Tahiti, e o Tahiti não conseguiu, né, recuperar o saldo, né, contra as Ilhas Marianas do Norte, venceu por apenas 5-0, e aí o Fiji garantiu a vaga no saldo de gol com 4 pontos. No grupo D, grupo do time da casa, as Ilhas Salomão venceram por 1-0 contra a Samoa, depois fizeram a Samoa fez 10-0 perdendo na Samoa Americana, e as Ilhas Salomão fizeram 11-0 na Samoa Americana. Como é aquela competição olímpica, né, para explicar o Pacific Games, é como se fosse o Pan-Americano dessa região da Oceania. Então tem aquelas definições de lugares. No playoff da 9ª colocação, as Ilhas Marianas do Norte venceram a Samoa Americana por 4-0, mesmo placar de Tuvalu para cima de Tonga. E aí na disputa da 9ª posição, Tuvalu venceu por 4-11 a Ilhas Marianas do Norte, e na disputa da 11ª posição, agora sim, Tonga fez 6-2 na Samoa Americana. Depois nós tivemos a vitória apertada do Tahiti para cima da Samoa por 2-1, e as Ilhas Cook se retiraram dessa parte, não optaram por participar. Então, a Samoa garantiu automaticamente aí a 7ª colocação, e depois o Tahiti fez 2-0 na Papua Nova Guiné, disputa pela 5ª colocação. E aí chegamos aonde, no grande finale, né, no creme la creme, vamos dizer assim, que são as semifinais muito apertadas, né. A seleção da Nova Caledônia venceu o Fiji por 1-0, gol marcado nos acréscimos da primeira etapa, e depois a Ilha Salomão venceu o Fiji por 2-0, perdão, a Nova Caledônia venceu o Vanuatu. E aí, disputa em terceiro lugar, Fiji fez 4-2 em Vanuatu, e na grande final, a Nova Caledônia saiu na frente, a Ilha Salomão empatou, a Nova Caledônia fez 2-1 na primeira etapa, a Ilha Salomão empatou, e depois nos pênaltis 7-6 para a Nova Caledônia, que deu o troco da Melanésia Cup, né? A Melanésia Cup aconteceu na Nova Caledônia, foi vencida pela Ilha Salomão, e agora a Nova Caledônia vence uma competição nas Ilhas Salomão. Bernardo, acho que é muito legal a gente analisar nessa questão de
seleções da Oceania, já falou isso também, a Manésia Cup, justamente focando nas eliminatórias para 2026, né, que teremos uma vaga direto para a Oceania e uma vaga para repescagem, ou seja, essas seleções devem disputar essa vaga para repescagem, mostra que a Geração Salomão tem gente vindo atrás dela, vai ser muito legal de acompanhar isso, mas também fica outros destaques, a volta da Samoa, que eu achei muito boa, a Samoa que estava desde os últimos Jogos Pacíficos, desde 2019, sem entrar em campo, conseguindo fazer bons jogos contra a Samoa e Tahiti e vencendo o jogo que tinha que vencer por 10-0, e também as seleções fora da FIFA vem goleando as seleções que são da FIFA, né, as seleções de Tuvalu e Marianas do Norte. Enfim, como que você viu aí essa disputa? O título de Nova Caledônia, enfim, quais são os seus destaques aí dos Jogos do Pacífico? Salaf, eu acho que esses jogos são exatamente uma preparação, a gente pode dizer assim, né? Como será a expectativa para essa disputa das eliminatórias? Como você bem disse, né, o Pacific Games é como se fossem os Jogos Pan-Americanos, né, que envolvem essas nações do Pacífico, né? Foi a sua 17ª edição, é um Pan-Americano porque abriga, né, mais de 20 modalidades. Foi realizado, né, nas Ilhas Salomão, como você falou, pela primeira vez, né, Ilha Salomão recebeu essa competição na sua capital, Honiara. Os Jogos do Pacífico, inclusive, terminaram, né, nesse último dia 2 de dezembro. Geralmente é realizado em julho, né, mas acabou sendo adiado por conta da pandemia, né, o atraso na preparação por conta da pandemia foi, então, realizado no final do ano. Eu acho que essa final entre Nova Caledônia e Ilha Salomão nos faz agora pensar como que as duas equipes vão desempenhar nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Porque a Ilha Salomão acabou ganhando um pouco de destaque, porque a gente pensa, né, em Oceania, a primeira seleção que vem à cabeça é a Nova Zelândia. Bom lembrar mais uma vez, né, que a seleção da Austrália disputa já há muito tempo pela Ásia. E a seleção da Nova Zelândia sempre chega, né, nessa disputa da repescagem. Só que para a próxima Copa do Mundo há uma diferença, né? Agora o vencedor, né, da Oceania terá vaga direta na Copa do Mundo. É claro que a Nova Zelândia entra como principal favorita, né, que inclusive nessa data FIFA aproveitou para fazer amistosos, a gente vai falar deles daqui a pouco, né? A Nova Zelândia realizou 2 amistosos contra a Irlanda e Grécia. Mas a Ilha Salomão acabou chegando um pouco na frente, batendo na trave entre aspas, né? Nessas duas últimas eliminatórias. Em 2018, chegou na final contra a seleção da Nova Zelândia, acabou sendo eliminada sem qualquer chance, né? Tomou uma goleada de 6-0 no primeiro jogo e depois empatou por 2-2. Para as eliminatórias para a Copa do Catar era um jogo único, né? A Nova Zelândia passeou e venceu por 5-0. É claro que é uma diferença muito grande, porque a maioria dos jogadores da Nova Zelândia, né, atuam até em ligas europeias. Muitos jogam no país, mas muitos jogam em ligas europeias. E o futebol nas Ilhas Salomão é amador. Então, evidentemente, há essa diferença, não só técnica, mas também física, organizacional, que favorece muito a seleção da Nova Zelândia, né, nessa disputa de eliminatórias. É claro que a Nova Zelândia tem tudo para conseguir essa vaga direta para a Oceania, mas as Ilhas Salomão, junto com a Nova Caledônia, são as seleções que despontam, né, para buscar essa vaga na repescagem intercontinental, e acho que esses jogos, né, o Pacific Games deu novamente essa ideia, né, Nova Caledônia vencendo nos pênaltis, uma disputa apertada contra a Ilha Salomão. Ver agora como as duas seleções vão desempenhar nessas eliminatórias para a Copa do Mundo, tem tudo para chegar um pouco mais na frente, né, para disputar essa vaga na repescagem, porque em condições normais de temperatura e pressão, a seleção da Nova Zelândia é a principal favorita a conquistar a vaga direta, né, com esse aumento de vagas para a Copa do Mundo. Nova Zelândia tem tudo para retornar ao Mundial, né, que ela não disputa desde 2010, quando participou do Mundial na África do Sul. Pois é, só para quem está se perguntando por que a Nova Zelândia não participou, a Nova Zelândia não faz parte da Associação dos Jogos do Pacífico, mas a Nova Zelândia compete em várias modalidades, porém no futebol, até para dar graça, vamos dizer assim, não. Nem a Nova Zelândia, nem a Austrália. A Austrália também participa em várias modalidades, aí, com atletas universitários, né, já que a Austrália não só é uma potência no futebol, mas é uma potência olímpica, né, então algumas modalidades ali é muito mais voltado para essas regiões, né, tem muita celebração típica dessas ilhas, é, né, muito legal de acompanhar, alguns esportes que realmente são muito populares apenas lá, né, quem tiver a curiosidade, dá uma olhada lá no site dos jogos, é muito legal de poder ver como é estruturado, como é organizado esses Jogos do Pacífico. Também fica só o destaque para a Fiji. Fiji conseguiu a medalha de bronze e Fiji não disputou a Memanésia Cup no mês passado, na Nova Caledônia, justamente em preparação dos Pacific Games, e essa preparação aí deu certo. Recordando também aqui que Samoa, que eu destaquei, Samoa Americana e Tonga, por conta dessa participação, retornaram para o ranking da FIFA, né, após aí mais de 4 anos de inatividade, retornam aí ao ranking da FIFA. Alguns jogos ainda não foram atualizados, por exemplo, Tonga fez 6-2 na Samoa Americana, mas continua atrás. Provavelmente esse jogo foi inclusive no dia que saiu a atualização do ranking da FIFA, então acho que aí, no ranking de março teremos mais algumas mudanças, lembrando que teremos em março as qualificatórias para a Copa da Oceania, e vai acontecer no meio do ano, depois de mais de 20 anos vai ser separado das eliminatórias da Copa do Mundo, isso é muito legal, e aí, a partir de setembro, teremos a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo, que terá seu final em março de 2025, definindo aí quem vai ser a primeira seleção da Oceania na história aí para a Copa do Mundo com as próprias pernas, né, sem precisar de repescar, sem precisar de enfrentar outras seleções. Vamos passar para os amistosos, eu passei que não eram muitos, e realmente não são. A gente vai voltar quase um mês no tempo agora,
porque no domingo, dia 12, tivemos alguns amistosos. A Líbia venceu o Sudão por 2-1, esse resultado de preparação ao começo das vitórias africanas, e a Guatemala e a Jamaica ficaram no empate em 0-0. Aí na quarta-feira, aí tem aquelas seleções que folgaram na eliminatórias da Eurocopa. A Bélgica venceu a Sérvia por 1-0, feriado dia 15. No dia 16, tivemos a vitória da Noruega sobre a Esfaro por 2-0. No dia 17, sexta-feira, a Grécia venceu por 2-0 Nova Zelândia e Curaçao e El Salvador ficaram no empate em 1-1. No dia 18, no sábado, a Turquia fez 3-2 na Alemanha, um dos grandes resultados aí dessa data FIFA. Daí, no domingo, dia 19, tivemos a vitória do Chipre para cima da Lituânia por 1-0. Depois, na segunda-feira, dia 20, a Rússia fez 8-0 em Cuba. Curaçao e El Salvador se enfrentaram novamente, empataram novamente em 1-1. E depois, na terça-feira, tivemos a vitória da Áustria para cima da Alemanha de 2-0. A Polônia para cima da Letônia por 2-0. E a Irlanda fechou esse ciclo 1-1 contra a Nova Zelândia. Bernardo, algumas seleções europeias já falamos, já tratamos dela no nosso episódio sobre vitórias da Euro, assim como as seleções africanas. Mas vale quem destacar as seleções que, vamos dizer assim, só jogaram amistosos. Em primeiro lugar, a Alemanha, decepção total esse ano, mais derrotas do que vitórias. Um péssimo ano para a seleção alemã, né? E fecha com chave de ouro, vamos dizer assim, esse ano ruim. Nós tivemos também a Rússia, que está fora dos jogos da FIFA, jogos oficiais por conta das sanções à guerra, fazendo mais um amistoso com um aliado e dessa vez mostrando muita força, né, fazendo 8-0 para cima de Cuba. A Nova Zelândia, como você destacou nessa tour europeia, manteve, né, na última data FIFA, fizeram um amistoso até com a Austrália, que foi realizado em Londres, né, conseguiu um empate, acho que é positivo até o empate contra a Irlanda. E nós tivemos também Curaçao e El Salvador, que são seleções que estavam na Liga das Nações e acabaram já, né, encerrando sua participação, não se classificaram. El Salvador chega a 17 jogos sem vitória, né? Jogos vão ser distintos. Um jogo Curaçao foi melhor, no outro El Salvador foi melhor. Os jogos acabaram em 1. E a Guatemala, né, que a gente falou que está em evolução, segurou o empate contra a Jamaica. O que você viu aí dessas seleções aí que não jogaram jogos oficiais, digamos assim, nessa data FIFA, nesses amistosos? Salaf, eu destacaria algumas coisas, né, nesses amistosos. Primeiro, a vitória da Bélgica sobre a Sérvia, o destaque individual do Carrasco, né, que vem bem nessa temporada, ele que saiu, né, ficou muitos anos no Atlético de Madrid, agora foi jogar na Liga Saudita, né, ele joga no Al-Shabaab, começou bem a temporada por lá e marcou o gol da Bélgica, né, sobre a Sérvia. Um momento individual bem, né, do Carrasco, já jogador de muitos anos na seleção belga. Como você bem disse, né, a Nova Zelândia usou isso como preparação, né, enquanto, né, tinha a disputa do Pacific Games, a seleção da Nova Zelândia, né, jogando contra a Grécia e contra a Irlanda. O empate contra a Irlanda pode ser até considerado um bom resultado, né? Gol da Irlanda, inclusive, outro destaque individual, o Aida, né, que vem muito bem jogando pelo Norwich, né, na Championship, que é a segunda divisão, né, do futebol inglês, é um dos bons nomes, né, dessa nova geração da Irlanda. Principal, sem dúvida nenhuma, a seleção alemã, como você destacou. A Alemanha perdeu, né, primeiro para a Turquia por 3-2, que vem numa ótima fase, né, a Turquia, como vocês já destacaram, né, no episódio anterior sobre as eliminatórias da Eurocopa, né, muito bem comandada pelo Vincenzo Montella. Mas a seleção alemã vive já uma crise, já não é de hoje, né? Continua sendo uma seleção muito desequilibrada em relação ao desempenho dentro de campo, né? Perde para a Áustria por 2-0, com dois jogadores que atuam no futebol alemão, né? Os dois jogadores que marcaram os gols, né? O Sabitzer e o Baumgart, né? Que jogam, né, no Borussia Dortmund e no RB Leipzig, né, respectivamente. Mas é uma seleção que vem muito desequilibrada, não é de hoje, né? Fechou 2023 muito mal, como você falou. Teve 6 derrotas em 11 jogos, né? A seleção alemã disputou 11 jogos em 2023, né? Não joga as eliminatórias porque vai receber, né, a Eurocopa no ano que vem, vai ser a seleção anfitriã. Venceu apenas 3 jogos, né? 3 jogos, 2 empates e 6 derrotas em 11 jogos. Um aproveitamento de 33%. É realmente absurdo, né? Pensando no que é a seleção alemã. Em quase 70 anos, né, foi o pior aproveitamento da seleção alemã nesses últimos 67 anos, né? Para você ver como é que está a fase da seleção germânica. Marca, né, esse péssimo ano que foi a seleção alemã e como a Alemanha agora precisa se reconstruir, pensando numa Eurocopa que joga em casa, tem tempo ainda para isso, mas precisa melhorar muito, especialmente esse desempenho dentro de campo. É uma seleção muito desequilibrada. Eu, inclusive, assisti trechos do jogo, né, contra a Áustria, a seleção que perde a bola repetidas vezes. Realmente é uma atuação técnica, tática e coletiva muito ruim. A seleção alemã vem numa fase muito ruim. Não é uma geração tão ruim assim. Você tem ali bons valores, né, como, por exemplo, o Kai Havertz, né, que vem já em boa fase já há algum tempo, mas é realmente uma seleção muito desequilibrada. Por outro lado, você tem ali a Polônia, né, vencendo a Letônia, para variar, né, mais uma vez o Lewandowski marcando o gol, né, para a seleção polonesa. E fechando esse destaque, eu destacaria a seleção da Rússia, sem dúvida nenhuma, né, como você falou. Rússia goleou Cuba, né, por 8-0. Países que são aliados, né, politicamente, né, a seleção
cubana e a seleção russa, né, os países, né, os governos são aliados, mostrando mais uma vez, né, como há essa relação entre política e futebol, né, como caminham lado a lado. Para a Rússia foi o primeiro jogo reconhecido pela FIFA, né, desde essa suspensão, como você bem disse, a gente lembra, né, a Rússia que está em guerra com a Ucrânia desde fevereiro de 2022, quando houve, né, a invasão da Rússia à Ucrânia, a guerra ainda não acabou, e aí houve, né, essa sanção feita pela UEFA e depois pela FIFA, né, a seleção russa não disputa, né, as competições oficiais, mas esse foi o primeiro jogo reconhecido pela FIFA desde a suspensão. Então esse jogo valeu para o ranking, essa goleada da Rússia por 8-0 por Cuba, né? A seleção da Rússia, como a gente falou, suspensa, né, desde fevereiro de 2022. Inclusive, depois do jogo, o presidente, né, da Federação Russa destacou isso, né? O Alexander Dyukov destacou que vai estar negociando com a FIFA e com a UEFA para tentar amenizar essa pena, né? Porque a seleção da Rússia chegou a fazer amistosos, né, que não foram reconhecidos, contra o Quirguistão, venceu por 2-1, jogou contra o Tajiquistão, o Uzbequistão, o Irã, Iraque, Camarões e Quênia, né? Mas nenhum desses jogos foi reconhecido pela FIFA. Esse jogo contra Cuba foi. E aí, depois do jogo, né, nesse jogo, inclusive, nesses jogos anteriores que eu destaquei, esses jogos anteriores que não foram reconhecidos, poucos atletas que jogam fora da Rússia jogaram. Nesse jogo já foi uma seleção quase completa, né, a seleção russa, e o Alexander Dyukov, né, que é o presidente da Federação Russa, destacou depois do jogo que está tentando negociar com a FIFA e com a UEFA, né, que a pena seja amenizada para a seleção russa. Inclusive, a FIFA chegou a liberar, nesse último mês de outubro, chegou a liberar a participação da seleção de base da Rússia em algumas das suas competições, mas a Ucrânia imediatamente protestou, né, e a FIFA acabou voltando atrás. Então aí um movimento, né, da Rússia, né, em relação à guerra com a Ucrânia, tentando, né, se recolocar nesse cenário mundial por conta das punições, né, feitas pela FIFA e pela UEFA. A seleção da Rússia sendo deixada um pouco de lado, né, e tenta agora se reencontrar, fez amistosos que não foram reconhecidos, mas a expectativa agora da seleção russa é que esse amistoso contra Cuba, que foi reconhecido, seja um caminho aí de reinício, quem sabe, né, para a seleção russa poder voltar aos trilhos, não tecnicamente, mas pelo menos em visibilidade, né, poder voltar a disputar competições internacionais chanceladas pela UEFA e pela FIFA. Lembrando que teve até um zoom, né, que a Rússia poderia ir para a AFC, né, para a Associação Asiática, porém, como as eliminatórias da Ásia já começaram, então fica inviável. Então teria que ser pela UEFA, lembrando que as eliminatórias da UEFA só vão começar em 2025, então tem um ano aí para resolver essa questão, ainda mais, o que mais atrapalha é essa questão de protesto da Ucrânia, né, a Ucrânia já, quando o COI foi fazer uma atitude semelhante, a Ucrânia também já se revoltou, então tem muitos pontos aí sensíveis para a gente analisar esse retorno. Eu falei de El Salvador confirmou essa semana um amistoso mais aleatório que você vai ver no ano de 2024 inteiro, que vai ser no dia 19 de janeiro, El Salvador e Inter Miami, em São Salvador, ou seja, teremos Messi e possivelmente Luizito Soares jogando em São Salvador. Cara, isso vai ser uma das coisas mais aleatórias, mais surreais e mais fantásticas possíveis. Esse é o jogo que você tem que circular lá na sua agendinha e falar, cara, eu não vou perder isso por nada. Então já fica a dica. Será que o Salvador vai interromper essa sequência de jogos sem vencer com esse confronto contra a Messi? Cia? Fica aí o detalhe, né, pra a gente acompanhar de perto. E lembrando que a gente falou dos jogos da data FIFA, mas, por exemplo, a gente tá gravando no dia 5, já no domingo já tem jogo de seleção, né, a Colômbia, normalmente Colômbia, México, fazem amistoso esse encerramento de ano com uma seleção local, um time B, vamos dizer assim, e a Colômbia vai enfrentar a Venezuela. A Venezuela já anunciou que vai com o time olímpico para esse jogo, que vai se acontecer nos Estados Unidos, dia 10, e no dia 16, aí sim, fechando, vamos dizer assim, o futebol nesse ano, quer dizer, fechando porque teremos alguns jogos. A gente vai ter Colômbia e México também nesse mesmo esquema. Por que eu falei nesses jogos? Porque a gente vai ter também, já passando pelo dia 20, já tem jogo até dia 31, de seleções asiáticas e africanas se preparando para a CAN e para a Copa da Ásia, mas daí já é outro assunto, já é foco 2024. Mas vamos dizer, o fechamento oficial vai ser no dia 16 aí com Colômbia e México. Mas você fica de olho no Conte Verde que a gente passa todas as informações, tá certo? Então, obrigado a você que esteve aqui na audiência do nosso Podcast 37. Recomendo você não ouvir os outros de repercussão da FIFA. Ou escuta aí, tem da Seleção Brasileira, tem entrevista com o Milton, que ficou muito boa. Eliminatórias sul-americanas, eliminatórias da Euro, eliminatórias asiáticas. Ainda vai ter também eliminatórias africanas, então fica ligado. Segue a gente, se inscreve, não deixe de perder um detalhe, até quando sair você ser avisado, bota o sininho, a notificação. Comenta, deixa sua avaliação, seu like, sua crítica. Aqui embaixo tem uma caixinha de interação com alguma pergunta, uma enquete também para você responder se você está ouvindo no Spotify. Siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Tem muito conteúdo exclusivo para você lá, muito conteúdo legal. Tem alguns cortes, inclusive do podcast, né, para você conferir lá. E também, lembrando, para você tornar um apoiador, se puder, apoia.se/ConteVerde. A melhor maneira, o melhor jeito para a gente se estruturar, para a gente crescer cada vez mais, fazer mais viagens, enfim, para encontrar mais vezes o Bernardo no Rio de Janeiro, se o Brasil jogar lá outras vezes. Enfim, apoia.se/ConteVerde. Se não puder ajudar financeiramente, compartilhe, divulga aí o podcast para os seus amigos, para toda a galera aí, para a gente crescer cada vez mais e mais. Bernardo,
muito, muito obrigado pela sua participação, muito especial. Seja bem-vindo aí ao time do Conte Verde. Tu é um cara especial e obrigado por topar essa parceria. Eu que agradeço, Salaf. Obrigado aí pelo convite. Espero que tenha agradado não só a você, mas também aos ouvintes, né? Agradecendo mais uma vez aí pelo convite. Espero poder participar outras vezes, né? Para falar desse mundo de eliminatórias, né? Disputa entre seleções, que é uma coisa que a gente gosta bastante. Abraço para você e para todo mundo. Forte abraço e abraço a você que esteve conosco. Então fique ligado, já a gente volta, já tem toda a repercussão, já tem Copa da Ásia e canta, né? Então fica ligado que esse final de ano novo vai ser com tudo aqui no Conte Verde, porque você sabe, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até o próximo.